Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Eu comecei a meditar durante essa semana a respeito desses momentos que marcaram a crucificação, o julgamento, a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Comecei, de alguma maneira, a tentar vislumbrar na vida dos apóstolos, na vida dos seguidores de Jesus, todo esse momento marcado pela prisão de Jesus, marcado pelo julgamento de Jesus, marcado pelo abandono dos seus discípulos, mas marcado, acima de tudo, pela sua morte e pela sua ressurreição. E eu comecei a imaginar esses momentos que ocorreram logo após a morte de Jesus, ou de maneira mais pontual, no dia da sua ressurreição. Já lemos a respeito dessa experiência na manhã do domingo, e hoje nós vamos conversar a respeito dessa experiência na tarde do domingo, provavelmente 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, Lucas 24, do verso 13 ao verso 24. A experiência de 2 discípulos que saíam de Jerusalém em direção a um povoado, a uma aldeia chamada Emaús, e que distanciava de Jerusalém cerca de 11 quilômetros. E a experiência desses discípulos possa falar ao meu coração e possa nos despertar para a necessidade de não nos deixarmos levar pela circunstância à nossa volta. Porque a cada dia a gente se surpreende com as notícias, com as informações, e se a gente tiver a nossa vida, se nós tivermos a nossa vida marcada por essas informações dos meios de comunicação, a gente não consegue administrar tudo isso, e tudo vai ser marcado pela frustração, pelo medo, pela dúvida, e daqui a pouco nós estaremos hoje vivenciando o desespero em nossas vidas em função de tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Fico imaginando como esses 2 que estavam caminhando em direção a Emaús estavam com seus corações frustrados, decepcionados, de alguma maneira, quem sabe arrependidos por tudo aquilo que eles haviam guardado em seus corações como esperança de dias melhores. E eu começo a me colocar na situação desses 2 que estavam caminhando em direção a Emaús, e de alguma maneira sou desafiado a entender que a vida não se restringe naquilo que eu tenho visto. Deus continua agindo apesar da nossa visão limitada, apesar das nossas percepções limitadas. Deus continua agindo ao nosso redor. Essa é a maior verdade do Evangelho. Que não podemos estar frustrados diante de um Cristo crucificado, na certeza que ele já ressuscitou. Isso vai além da nossa percepção, do nosso entendimento. Lucas 24, do verso 13 ao verso 24. E a palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, ou seja, no domingo da ressurreição, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam, quem sabe, impedidos de reconhecê-lo. Mas ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obra diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia fazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e contaram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Sabe, irmãos, é um relato simples de uma conversa entre 2 discípulos de Jesus com o próprio Jesus Cristo ressuscitado, ressurreto. E essa conversa de 2 homens ou 2 discípulos frustrados diante do Cristo realizado, ressuscitado, nos leva a lições tão preciosas daquilo que você está vendo, da maneira como você está interpretando, da maneira como você está imaginando que a situação esteja,
que nada fugiu do controle de Deus. Talvez tenha fugido do meu controle, daquilo que eu havia me proposto, de sair amanhã, de fazer, quem sabe, alguma venda, realizar algum trabalho, e as coisas não aconteceram segundo o que eu havia planejado, mas nada foge do controle do nosso Deus. Só para que a gente possa se situar dentro desse contexto, da situação daqueles dois discípulos, a Bíblia diz que eram dois discípulos, provavelmente não eram dos apóstolos, mas eram daqueles que seguiam Jesus, da multidão. Lá em Lucas capítulo 10, a gente encontra Jesus comissionando 70 de dois em dois, provavelmente eles estavam entre 70, e eles caminhavam de Jerusalém a Emaús. Já era tarde do primeiro dia da semana, dia da ressurreição de Jesus. E começamos a imaginar qual o sentimento que eles traziam em seus corações. Quem sabe foram para testemunhar de que algo poderia acontecer e que o nosso Cristo pudesse ser libertado ou ser liberto e ser evitado que ele viesse a morrer, mas estavam voltando para Emaús frustrados, decepcionados. E pelo próprio relato de um deles, a gente percebe qual decepção que eles traziam em seu coração. E exatamente o que eu estava lendo a respeito desse Cleopas, e não se sabe com exatidão quem ele era. Acredita-se que Cleopas era o mesmo que Clopas, que era casado com Maria, irmã de Maria, mãe de Jesus. Conforme João capítulo 19, verso 25, e aí quando ele fala exatamente desse contexto, do momento da crucificação, e diz assim, João 19, 25, perto da cruz de Jesus encontravam sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, mas não existe uma unanimidade quanto a isso. Outros acreditam também que provavelmente esse Clopas era irmão de José. O José, o pai adotivo de Jesus. Ou então que era algum parente próximo de Jesus, que fazia parte da sua família. Encontrei uma citação do historiador chamado Eusébio, ele escreve a História Eclesiástica, que provavelmente esse Cleopas fosse um parente próximo de Jesus. E que o outro discípulo, que caminhava lado a lado com ele, se chamava Simão. Outros poucos entendem que provavelmente esse Cleopas não estava acompanhado de Simão, mas estava acompanhado de sua esposa. Não temos nenhuma unanimidade quanto a isso. Uma coisa nós temos certeza. Eles voltavam de Jerusalém, depois de ter participado da festa da Páscoa e terem testemunhado da condenação, morte de Jesus Cristo. Podemos extrair algumas lições preciosas para as nossas vidas dentro desse contexto da frustração, da decepção, do arrependimento, quem sabe, que esses homens nutriam em seus corações. Falo como homens na expectativa, ou na garantia de que pudessem ser dois discípulos, dois homens. Primeira coisa que eu preciso entender é que tudo aquilo que eles haviam testemunhado ainda estava muito vivo, ainda estava muito latente em seus corações. Eles caminhavam em direção a Emaús, mas, acima de tudo, estavam caminhando em direção à decepção e à frustração. Eles não conseguiam entender como tudo isso aconteceu, como Deus permitiu que essas coisas viessem a acontecer. O texto que nós lemos, versos 13 e 14, diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Vocês conseguem imaginar, os irmãos conseguem imaginar, quando a Bíblia diz tudo o que havia acontecido? Desde o momento em que Jesus ensinava aos seus discípulos dos milagres que ele realizava, das maravilhas, dos sinais poderosos que ele realizava no meio de toda a população, do momento que Jesus foi preso, do momento que Jesus foi condenado, levado para Caifás, levado para Pilatos, e sendo jogado de um lado por outro, sem haver nenhum interesse ou nenhum desejo de Jesus de se rebelar ou tentar se defender dentro das acusações. Imagina quanto sentimento estranho no coração desses homens que eles traziam. É interessante que o retrato da experiência da sexta-feira, quando eles assistiram à condenação, crucificação e morte de Jesus, ainda está muito vivo em suas mentes. Podem imaginar quanta tristeza eles traziam em seus corações, em virtude dos fatos que ainda estavam vivos, estavam latentes em suas mentes. Eles estavam tomados de decepção. As suas falas traziam marca de frustração por haverem testemunhado não o desejo de seus corações. Nós estamos frustrados. Esse Jesus
do qual nós esperávamos que fosse o libertador, o nosso redentor. Afinal de contas, nós somos oprimidos pelos romanos e nós cremos que Deus vai levantar um libertador que vai nos libertar dessa opressão. Mas é tão bom saber que esse não era o desejo de Deus para a humanidade, esse não era o desejo de Deus para os judeus. E é impressionante como esses homens estavam tão frustrados que se fecham, que se limitam a tratar apenas com aquilo que eles haviam testemunhado, aquilo que eles haviam experimentado com suas vistas, com seus próprios olhos, que até o testemunho das mulheres de que Jesus estava ressuscitado, de que o sepulcro estava vazio, não causa neles nenhuma expectativa de alegria. Mas, mais uma vez, frustra seus corações porque não tem esse testemunho como sendo algo verídico, algo que eu possa me prender. Irmãos, como nós somos homens e mulheres, muitas vezes pessimistas quanto àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Quantas vezes? Nós começamos a frustrar, a limitar a ação de Deus em nossas vidas e Deus está dizendo, olha, eu posso fazer, você crê que eu posso fazer? Lembro daquele pai do jovem endemoniado, diante da decepção com os discípulos, que havia solicitado aos discípulos que pudessem libertar o seu filho, e os discípulos não puderam fazê-lo, e ele diz, olha, ajuda-me na minha falta de fé. A frustração que tomava conta daqueles homens, afinal de contas, Jesus começa a interagir com ele, pergunta sobre o que eles estavam conversando, e eles começam a mostrar toda a tristeza, toda a frustração que tomava conta de seus corações, que isso incomoda o coração de Jesus. Os versos 15 a 19, o relato do texto é bem claro. Quando que aquilo que eles haviam experimentado ainda estava muito vivo em seus corações. Enquanto começavam, desse versículo 15 a 19, eles discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram como que impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Essa história, irmão, de dois homens, de dois discípulos que caminham em direção a Emaús. Alguns comentaristas bíblicos dizem que pela posição de Jerusalém, pela posição de Emaús, provavelmente esses homens caminhavam em direção ao pôr do sol. E sugere-se de que, em função desse contraste com o sol se pondo, eles não tiveram essa facilidade de identificar na fisionomia de que aquele que se aproxima deles é Jesus. O sol estava se pondo e talvez tenha ofuscado a visão deles, tanto que eles não puderam reconhecer que era Jesus. É interessante, irmãos, que isso me leva a uma reflexão tão preciosa sobre as nossas vidas, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes. Nós, cristãos, nunca caminhamos para o ocaso, e sim para o amanhecer. Nós não temos as nossas vidas marcadas pela frustração, pela decepção, por aquilo que vai nos levar, quem sabe, a diminuir a intensidade da nossa fé. O crente não pode jamais ser alguém que caminha para o ocaso, alguém que tem os seus olhos voltados pela tragédia, pela mesmice. Olha, eu estou acostumado com isso. Não podemos nos acostumar com aquilo que não agrada a Deus. Temos que estar com os nossos olhos voltados não para o ocaso, mas para o amanhecer, de dias melhores, de que Deus vai nos dar um novo amanhecer, de que Deus vai restaurar nossas vidas, de que Deus vai nos dar condições de poder viver as nossas vidas de maneira saudável. Não podemos nos entregar diante da enfermidade, não podemos nos entregar diante de uma situação difícil para com as nossas famílias. Nós confiamos num Deus que cada dia nos convida a sermos surpreendidos por Ele. Muitas vezes ficamos olhando apenas para uma direção e esquecemos de testemunhar das maravilhas que Deus tem feito a cada novo amanhecer em nossas vidas. Sabe, irmãos, nós somos muitas vezes imediatistas. Nós queremos um milagre imediato, nós queremos um milagre já. E se as coisas não acontecem no tempo que a gente espera, provavelmente isso se dá de maneira decepcionante para nós. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, ficamos frustrados e com medo. Daí esquecemos de agradecer.
porque fomos vencidos. E quando somos vencidos, a vontade de Deus triunfou sobre as nossas. Louvado seja Deus, porque aqueles homens estavam frustrados, porque a vontade de Deus triunfou sobre as nossas, sobre a vontade deles. Eles estavam olhando apenas para o sepulcro vazio e não levaram em conta que ali existia um testemunho de que o Cristo não estava mais no sepulcro. E quantas vezes o Senhor me convida a olhar não na direção do sepulcro, não na direção daquilo que eu possa imaginar da minha leitura, mas daquilo que Deus quer e deseja realizar em nossas vidas. Muitas vezes, caminhamos pela vida vencidos, como se a morte já tivesse dado a sua última palavra, e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Muitas vezes nós caminhamos como esses dois discípulos. Mas é isso mesmo, já estou acostumado. Não! O apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós não podemos nos entregar, irmãos, porque a última palavra sempre foi e sempre será do nosso Deus. Quando Jesus, naquele momento de dor e sofrimento, diz ao Pai, está consumado, aí sim, todo o processo de crucificação, de morte de Jesus estava consumado, mas nem por isso ele frustra o plano e o propósito de Deus para a humanidade, e que a morte não consegue deter o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Quanto esses homens nos ensinam a levantarmos as nossas cabeças. Não estou dizendo que o problema que o irmão, que a irmã está enfrentando são problemas simples. Não, longe disso. Mas entender que o nosso Deus é infinitamente maior que os nossos problemas. Entender que o nosso Deus fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Colocar os problemas diante de Deus e olha, Senhor, eu tenho... Não, diga o problema. Senhor, olha, problema, eu tenho um Deus que é muito maior do que você. Porque ainda que venhamos a sofrer, ou ainda que venhamos a enfrentar a morte é vitória. A cruz não é sinal de derrota, a cruz é sinal de vitória. A nossa cruz está sem o Cristo. O nosso Jesus ressuscitou, a tumba está vazia. E aqueles discípulos caminhavam, frustrados, marcados pela decepção, pelo medo, talvez marcado pela tristeza de terem investido durante 3 anos de suas vidas na expectativa de que Jesus pudesse concretizar os desejos dele. Um desejo político, um desejo marcado pela libertação daquela condição que eles viviam. A segunda coisa que eu aprendo, e que desafio os irmãos também a aprenderem, eles caminhavam na companhia de Jesus ressuscitado, mas se sentiam sozinhos, abandonados e decepcionados. Jesus estava ao lado deles, mas nós estamos sozinhos, nós somos abandonados, nós somos decepcionados, porque Jesus nos abandonou. Jesus está ao seu lado. Os versos 15 e 16 falam exatamente dessa condição que eles estavam. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram como que impedidos de reconhecer. Sabe, irmãos, o maior desafio do Evangelho não é anunciar um líder morto, mas que a morte não teve poder sobre ele. Que a morte não fazia parte dos planos de Deus, mas não foi o último capítulo. A morte fazia parte dos planos de Deus, mas não foi o último capítulo escrito sobre ele. A morte era parte. A morte fazia parte do processo de Jesus, mas que jamais foi o último capítulo pensado e imaginado a respeito do nosso Deus. E interessante que a frustração dos discípulos não fora porque Jesus havia morrido, mas porque eles tiveram as suas expectativas frustradas. O nosso problema não é porque Jesus morreu, é porque nós trazíamos conosco a expectativa de que Jesus pudesse ser o nosso libertador. Quantas vezes, irmãos, nós somos mesquinhos e queremos para nós tudo aquilo que possa ser resultado, ou ser sinônimo de vitória. E esquecemos que Deus está fazendo muitas e muitas maravilhas à nossa volta. Jesus sempre advertiu os discípulos de que ele iria morrer. Mas eles estavam tão iludidos, olhando apenas numa direção, que esqueceram dessa parte. Muitas vezes, irmãos, ficamos tão condicionados de que o Evangelho sempre nos dá vitórias, que esquecemos de que muitos dos nossos fracassos também são contados como vitórias para o Evangelho. Quando muitas vezes Deus frustra tudo aquilo que eu agendei, que eu programei, vou sair, vou negociar, vou comprar, como diz Tiago. Não, se Deus quiser, louvado seja Deus, quando os meus planos e os meus propósitos, quando os seus planos e os seus propósitos são frustrados, porque muitas vezes só através dessas condições é que nós buscamos a face de Deus. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu queria,
que não acontecem do jeito que eu esperava, no tempo que eu esperava. Veja pelo relato deles, versos 20 e 21. Quem é a culpa desse Jesus de estar morto, Jesus haver sido crucificado? Versos 20 e 21 diz assim: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Não posso entender isso como um plano de Deus para a minha vida, não. Isso é culpa dos chefes dos sacerdotes, das autoridades judaicas, que entregaram Jesus para ser condenado, para Jesus ser morto. E como é difícil, irmãos, nós entendemos o plano de Deus através, também em meio às dificuldades que enfrentamos. Mas muitas vezes, quando Deus está dizendo a nós, filho, olha, a enfermidade é para que você possa me glorificar. Essa situação que você está passando difícil, em que as suas forças, em que os seus recursos me fizeram entender que nada disso conta para mim, é o tempo em que nós somos trabalhados, moldados, lapidados pelo Senhor. É o tempo que a gente se volta a buscar a orientação de Deus. Porque até então eu caminhava por conta própria, já sabia, já tinha tudo anotado, já sabia como proceder, mas muitas vezes marcado pela frustração. Eu sou desafiado a buscar a orientação de Deus. Encontrei alguém que disse que certa vez que buscava de Deus uma cura. Estava em cima da cama, prostrado, mas nesse tempo, Deus disse a ele: olha, filho, quanto tempo eu esperei que você olhasse para cima. E como foi em vão a minha espera, de que em meio às suas lutas, o dia a dia, você olhasse para cima. Mas agora, prostrado numa cama, você não tem outra direção em que olhar, a não ser olhar para cima. Quantas vezes o Senhor deseja que possamos parar, possamos ter tempo para ler a Bíblia? Afinal, tudo tem um tempo. De manhã eu faço isso, de tarde faço isso, de noite faço isso, e a gente fica sem tempo para Deus. E muitas vezes, quando as nossas vidas dão essa guinada, não que Deus seja mau, que Deus faça isso com sarcasmo, não. É para o nosso próprio bem. A mensagem de sua morte sempre foi anunciada por Jesus. Apesar do seu desejo humano de fugir da cruz, sempre entendeu que a cruz fazia parte do seu processo, da sua missão. Jesus nunca foi iludido pelo Pai nessa expectativa de que a cruz fazia parte do processo de libertação, de redenção. Lá em Mateus capítulo 16, versos 21 a 23, quando os discípulos começam a ser condicionados, apesar de não quererem enxergar que a cruz fazia parte dos planos de Deus. Mateus 16, versos 21 a 23, diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes judaicos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Olha, faz parte dos planos de Deus que eu vá para Jerusalém, e ali que eu possa sofrer na mão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e que eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E o relato bíblico continua. Então Pedro, chamando a parte, começou a repreender, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quantas vezes nós nos sentimos assim como Pedro? Não, Jesus, não quero que o Senhor sofra, não. Pedro, isso está nos planos de Deus. Isso faz parte do cronograma de Deus. E isso está escrito nos céus. Eu vim a esse mundo com a certeza de que meu tempo aqui seria um tempo curto, mas que eu finalizaria meu tempo aqui, com a minha morte, a minha vida sendo entregue na cruz do Calvário. E muitas vezes, irmãos, nós lutamos como algo contra Deus, que é para o nosso bem. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos nossos pecados perdoados. Quanto eu aprendo quando meus planos são frustrados, e aquilo que prevalece são os planos de Deus. Certa vez eu ouvi um pregador dizer que quando eu luto com Deus, quando você luta com Deus, e Deus prevalece, eu ganho. Consegue entender? Complexo, não é? Quando você e eu lutamos contra Deus e Deus prevalece, nós saímos ganhando. É tão bom saber que, apesar de lutar contra aquilo que eu não entendo,
quanto aquilo que eu não tenho explicação, quanto aquilo que eu não compreendo, Deus está sempre proporcionando para a minha vida e para a sua vida o melhor. Os discípulos precisavam entender que quem crucificou Jesus não foram as autoridades judaicas, mas o propósito de Deus para ele. Quem crucificou Jesus não foram os judeus, as autoridades judaicas, mas aquilo que Deus havia separado por ele. Muitas vezes nós queremos colocar a responsabilidade sobre Satanás. E hoje em dia o que mais se fala em Satanás, tem até medo em algumas igrejas neopentecostais, que é mais citado o nome de Satanás do que o próprio Deus. Não, isso é plano de Deus para a minha vida. É desse jeito que eu vou tirar lições preciosas. Momento de bonança, de saúde, de fartura, de comunhão, muitas vezes a gente não aprende. Mas em meio a dificuldades, nós somos afiados a tirarmos lições preciosas para as nossas vidas. É interessante que esse entendimento, essa percepção de que eu posso fazer alguma coisa, isso já fazia parte dos planos de Pedro. Lembra quando Jesus foi preso? Quando Jesus foi tomado por aquela multidão que o levou para ser crucificado, para ser julgado. João capítulo 18, versos 10 e 11. O relato de João é bem preciso quanto à atitude de Pedro. Eu preciso fazer alguma coisa. Não. Eu preciso estar submisso a entender que Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida. O relato de João, capítulo 18, versos 10 e 11, diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que Deus me deu? É tão bom saber que, apesar de não entender nada, mas a única coisa que eu preciso é colocar a direção da minha vida, da sua vida, nas mãos daquele que tem planos preciosos, maravilhosos, ainda que eu não entenda nada, para a minha vida. Quando analisamos, irmãos, os planos e projetos de Deus pela ótica dos homens, somos tentados a racionalizar. E logo ficaremos frustrados, sim, decepcionados, tanto quanto esses discípulos. Mas eu imaginava que o tempo da cura era apenas um mergulho. Não, são 7. Mas 7 vai demorar, mas é o tempo de Deus. Eu pensei que o tempo da volta em redor de Jericó fosse apenas um dia. Não, são 7 dias. Mas é o tempo que Deus vai lapidando, moldando o meu caráter e aprendendo a depender e a confiar do Senhor. Ainda que a morte, mas a morte de um santo homem ou de uma mulher de Deus, nunca será motivada pela incapacidade da medicina em restaurar a sua saúde, mas como o desejo de Deus em tê-lo ao seu lado. A morte não venceu. Jesus ressuscitou. E ainda que a morte venha a me surpreender, e seja algo que eu não queira, ninguém quer morrer, mas não podemos imaginar daquilo que está reservado para nós, para sempre na presença do Senhor. Sem doença, sem enfermidade, sem choro, sem dor, sem fome, sem sede, para sempre louvarmos o Cordeiro de Deus. Mas e tem uma terceira e última lição, e quero finalizar com ela. Quando deixamos de analisar as coisas que nos acontecem pela ótica de Deus, deixamos de desfrutar o melhor da festa, pois nós perdemos o que não aconteceu. Porque muitas vezes nós ficamos presos, nos prendemos àquilo que não aconteceu. Quando começamos a olhar naquela ótica desse jeito, a gente deixa de perceber que Deus está trabalhando, vidas estão sendo alcançadas, testemunho tem sido dado. Quantos de nós teríamos a oportunidade de ouvir testemunho de pessoas que estavam enfermas se não estivessem sendo trabalhadas e moldadas pelo trabalhar de Deus? Versículo 22 a 24 do relato de Lucas 24 diz assim: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e contaram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Sabe, irmãos, tantas manifestações do poder de Deus, mas eles estavam com seus olhos fechados, tapados. Nós queremos olhar apenas nessa decisão, nessa direção. O corpo de Jesus foi roubado. Alguém entrou no sepulcro e arrastou a pedra e levou o corpo de Jesus. Como nós somos tardios em crer, em aceitar, em reconhecer os planos e projetos de Deus. Sabe, irmãos, toda vez que nós fechamos os nossos olhos para os propósitos de Deus, estamos fadados ao fracasso e à decepção. E muitas vezes criamos atritos
entre os que estão ao nosso lado. Porque é gente que quer nos abençoar. É gente que quer nos dar uma palavra de incentivo, de encorajamento, uma palavra de esperança. E muitas vezes as palavras não são bem-vindas. Já tentou dizer a alguém, tenha calma? Alguém que está nervoso. Já tentou fazer isso? Tenha calma. Diga não, diga não. Vai ser pior. Vai ser combustível no fogo. Diga não, diga não. Já tentou fazer isso? É exatamente assim. Quando a gente está em comunhão com Deus, e muitas vezes nos deparamos com alguém que está enfrentando dificuldade, e esse desafio que recai sobre cada um de nós é entendermos que ali Deus está trabalhando, moldando, lapidando. Eles mesmos sabiam o testemunho das mulheres. Mas o que era aquele diante dos fatos que eles mesmos testemunharam com seus próprios olhos? Nós vimos Jesus sendo crucificado, nós vimos Jesus sendo retirado da cruz, nós vimos Jesus sendo colocado no sepulcro, nós vimos a pedra sendo arrastada e a porta do sepulcro foi fechada. Como é que nós podemos crer que Jesus ressuscitou? Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos assim, racionalizamos as coisas de Deus. E se eu começar a racionalizar, eu não vou receber nada de Deus. Como é que 5 pães e 2 peixes podem alimentar uma multidão com 5.000 homens? Como? Como é que um leproso, alguém que era excluído da humanidade, da relacionamento com a humanidade, com a comunidade, com a sociedade, pode ser curado? A medicina não explica. E é exatamente assim que Deus está fazendo em nossas vidas. Sabe, irmãos, quando eu olho para o testemunho dessas mulheres, percebo que aquilo que os homens traziam consigo, homens como sendo 2 discípulos, é que aquilo que poderia ser um motivo de grande alegria passou a ser um motivo de discussão, divisão. Não crer no testemunho das mulheres era mais do que um desrespeito para com a credibilidade das mulheres. Era uma desconfiança para com os planos de Deus. Eles não estavam desconfiados apenas das mulheres, não. Eles estavam duvidando daquilo que Deus havia realizado. Lembra da experiência de Tomé? Quando os discípulos procuram Tomé, os discípulos já haviam estado com Jesus também no primeiro dia da semana. As portas estavam fechadas. E lá em João 20, versos 24 a 25, quando a Bíblia diz que Tomé, chamado Dídimo, ou Gêmeo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, se não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, se não puser a minha mão ao seu lado, eu não crerei. Não adianta vir com informações vazias. Eu vi Jesus sendo crucificado, meu irmão. Deus está dando a rica oportunidade de você testemunhar das coisas de Deus. Quantas vezes nós aprendemos? E exatamente esse contexto, ou essa afirmação que Jesus dirige a eles, ou Jesus questiona exatamente essa atitude deles, de se deixarem levar por aquilo que Deus estava fazendo. Versos 25 e 28 do capítulo 24 de Lucas, não li do início, mas fala exatamente desse contexto em que Jesus se decepciona em função do que eles estavam apenas presos ao que eles estavam vendo e não aquilo que estava acontecendo realmente. E ele diz assim a palavra do Senhor, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E aí continua o texto. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois já é tarde, a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Todas as vezes que duvidamos dos planos de Deus, perdemos a rica oportunidade de desfrutarmos da comunhão. E muitas vezes damos brecha para divisões. E logo perdemos o melhor da festa, quando nos prendemos aos detalhes. Quantas vezes? Uma palavra. Mas foi apenas uma palavra. Ah, foi apenas... Não. Mas foi exatamente isso, o estopim, que desencadeou todo o problema. Na minha família, na sua família. Mas eu não fiz nada. Quem dera eu não tivesse feito nada. E muitas vezes nos excluímos dessa condição de inocentes. Não fiz nada, não fiz nada. Fez sim. Fez. Aquela palavra não foi bem-vinda ou bendita. Aquela atitude não foi saudável, não foi sábia. É tão bom saber que Deus continua agindo, apesar de não entendermos aquilo que Ele está fazendo. E pelo relato bíblico, a partir do versículo 30, versículo 30 a 34, quando estavam à mesa com Ele, tomou o pão e deu graça e partiu e deu a eles.
Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 12 e os que estavam com eles reunidos e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Perdão, agora você crê, agora você acredita. E você perdeu a rica oportunidade de estar na presença do Senhor. Por quê? Porque eu não acredito. Porque não me condiz estar lá. E perdeu a rica oportunidade de estar ao lado de Jesus. Passou o tempo todinho da caminhada, duvidando dos planos de Deus. E esse tempo, eu podia estar sendo trabalhado e moldado, sendo lapidado pelos planos de Deus. Sabe quem perde com isso? Sou eu. Porque começa a olhar para os detalhes. Mas eu não vi Jesus, não coloquei minha mão nos seus pregos, do seu lado, não vi a sua fronte ferida, e Deus está fazendo a obra. E não precisa de mim, de você. Deus continua realizando a sua missão. E muitas vezes a gente se coloca como a mexinha do bolo. Não, eu sou apenas parte. O que importa, o que conta é Ele. Sem Ele não acontece, mas sem mim acontece. Não perca seu tempo, meu irmão, minha irmã, discutindo assuntos como o sexo dos anjos, e que muitas vezes nos divide, impede e quebra a nossa comunhão. A mensagem do Evangelho é algo precioso quando fazemos de maneira ordenada. Eu sei que você é diferente de mim, eu sei que você pode pensar diferente de mim, mas isso de maneira nenhuma pode quebrar a nossa comunhão. Eu te aceito do jeito que você é. Eu te aceito do jeito que você é e desejo que você também me aceite do jeito que eu sou. Mas o que conta é a unidade em Jesus Cristo. Se os discípulos precisavam entender uma coisa, eles precisavam entender que, apesar de seus planos e projetos estarem frustrados, mas nada poderia frustrar os planos de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, estamos caminhando em direção a Emaús, mas que nada, nem ninguém possa roubar a nossa paz. Que nada nem ninguém possa roubar e impedir a nossa comunhão. Que apesar de não concordarmos com tudo, mas tenhamos um objetivo, um foco, a unidade. Que a unidade seja na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que possamos viver de maneira harmoniosa. E que através das nossas vidas, outros venham a conhecer Jesus. Porque muitas vezes nós perdemos muito tempo nos prendendo a assuntos de administração, assuntos de sessão, assuntos que não condizem com a vida cristã. E muitas vezes nós perdemos o melhor da festa, porque estamos preocupados com minúcias, com coisas pequenas, e que atrapalham a comunhão, e que ferem, que machucam a comunhão. E como corpo de Cristo, possamos entender que nós somos unidos, apesar de distintos, apesar de diferentes, mas temos um único objetivo, que as nossas vidas possam redundar em honra, glória e louvor para o nome do nosso Deus. E se eu não estou junto, o corpo continua sendo corpo, mas eu deixo de ser parte. Porque enquanto os discípulos estavam festejando lá a concretização da ressurreição de Jesus, esses dois ainda traziam em suas mentes que tudo aquilo não passava de frustração. Enquanto os discípulos estavam em Jerusalém, alegres, fervorosos, porque estavam testemunhando de que Jesus havia ressuscitado. Esses dois estavam andando na contramão de tudo aquilo que os discípulos estavam vivenciando, experimentando ali em Jerusalém. Que eu possa, irmão, que a sua vida, que a minha vida possa ser um instrumento de harmonia, um instrumento de comunhão, um instrumento de harmonia. E que através dessa harmonia, como aconteceu na igreja primitiva, muitos venham a conhecer Jesus, através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, mas, acima de tudo, através da relação que podemos nutrir, nós, eu e você, e nós com o nosso Deus. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.